Fala, galerinha esperta! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia de Rondônia na área. E o professor Carlinhos, é isso, Carlinhos? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre turismo. Estamos chegando nos finalmente. Isso, estamos chegando aí. Você gosta de viajar? Viajar é bom. Para onde que você vai, geralmente? Rapaz, quando eu viajo, eu às vezes desço o Rio Madeira, Olha aí. vou de barco, Estou apreciando a paisagem. paisagem, é isso? Exato. Ouvindo uma música. Viajar é bom, né? E ouvir música ainda. Isso. Descansar. Isso, muito bem. E outros lugares, né? Mas assim, é muito bom a gente conhecer o nosso lugar. Exatamente. É isso? Já conheço boa parte dos municípios de Rondônia, dos 52, quase toda a sua totalidade. Já viajei para vários lugares aqui de Rondônia. Já viajei para fora do Brasil e não foi para Bolívia. Você já fez a viagem internacional que eu estou sabendo, você foi para Bolívia. É, mas é uma viagem internacional. Então a gente chega na reta final, a gente já conseguiu mostrar para o aluno muito daquilo que ele precisava saber sobre Rondônia, né? Passamos por vários assuntos interessantes e agora a gente precisa falar também um pouco sobre um potencial que nós temos, um potencial interessantíssimo, que é o turismo. Então, esse turismo é um potencial que nós temos na nossa região. Nós temos vários lugares em Rondônia a serem conhecidos e apreciados. Eu viajei, eu nem era... Ei, vou te contar um segredo, tu não sabe. Conte aí. Não é muito tempo atrás, não. Há um pouco tempo atrás, eu era do suporte técnico. Daqui da mediação tecnológica. Então eu viajava pelo interior. Então eu conheci muito das escolas aqui, muito dos lugares distantes e a gente acaba vendo belezas também em Rondônia. E a gente também percebe que muito dessas belezas não estão sendo adequadamente exploradas. Ou seja, são recursos financeiros que deixam de entrar no estado de Rondônia. É por isso que é interessante a gente sempre, como nós trabalhamos a nossa geografia específica do estado de Rondônia, é interessante a gente falar sobre pontos turísticos importantes, porque o turismo também, como você falou, é renda que entra nos cofres do governo. Exatamente. E isso, o turismo sendo bem explorado, de forma consciente, claro, né? Sendo bem tratado, projetado, porque tem que haver um projeto para que ocorra, que atraia as pessoas para o estado de Rondônia. E o turismo no estado de Rondônia, apesar de ainda não ter uma porcentagem bastante considerável em relação à nossa economia, ele é importante porque nós temos vários lugares de belíssimas paisagens, porque nós vamos, só um exemplo, né? Nós temos ali o Vale das Cachoeiras, que é um dos pontos turísticos aqui do estado. Mais recentemente nós temos outras localidades que possam ser exploradas de forma para o turismo, né? Seja o ecológico, seja também a questão do turismo internacional, atrair pessoas que venham conhecer essas belas paisagens do estado de Rondônia. Começamos já a aula, Jorginho, então. Vamos lá na tela para iniciar essa viagem no turismo de Rondônia. A aula 22.1 é exatamente o tema da nossa aula, turismo no estado de Rondônia. Primeiro nós vamos definir o que é a questão do turismo, tipos de turismo que nós temos, o PIB de Rondônia, né, em relação à questão do turismo, e o turismo no estado em si, algumas paisagens. Primeiro, o que seria o turismo? O turismo nada mais é que um fenômeno relacionado aos aspectos sociais, culturais e econômicos que estão relacionados diretamente no deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente. Quer dizer, você vai visitar, você vai conhecer um local que digamos assim, que você ainda não tenha conhecimento da história, da geografia daquele lugar. Por exemplo, nós começamos a nossa aula falando sobre se nós gostamos de viajar. Realmente, todo mundo gosta de viajar. Geralmente a gente viaja para lugares que a gente não conhece. Isso é o turismo. É onde nós vamos conhecer a culinária, né? Vamos conhecer o artesanato, a música,
né? Vamos conhecer paisagens, tudo isso está relacionado ao turismo, né, professor Jorginho? E o importante também é que o aluno entenda que fomenta o setor econômico da região. O setor econômico ele é muito importante, porque o turismo ele alavanca o setor econômico, né? E esse serviço do turismo, né, isso que está no setor terciário da economia, ou seja, o turismo ele acaba por envolver uma cadeia complexa, é isso? Exato. De serviços, que pode ser a hotelaria, que não é só a hotelaria, é o serviço de táxi, né? O serviço de agenciamento de pessoas. Comércio, né? Comércio em geral. Pessoas produzem produtos regionais para vender para os turistas. Só rapidinho para o nosso aluno compreender como que isso é interessante. Eu estive recentemente em Maceió, né? E um detalhe que a Maceió já é uma cidade muito bonita por ser considerada uma metrópole, né? Uma metrópole regional do Nordeste. Do Nordeste. E ali eu observei uma situação interligada. Por exemplo, eu cheguei no aeroporto de Maceió, já tinha o sistema de levar o translado, né, lá para o hotel. Então, isso, serviço. Já é um serviço. Chegando no hotel, claro, tem a parte da recepção, da limpeza, também outro serviço. Saio do hotel, vou para a praia, que é em frente ao hotel. Ali você se depara com várias situações. Por exemplo, você tem a pessoa que aluga a barraquinha, né, que é outro serviço. Com a cadeira para você sentar. Tem o vendedor ambulante, né? Tem os restaurantes. Então, tudo isso gira em torno do serviço, no caso, do setor econômico chamado de turismo. Então, eu gastei com translado, com hotel, aí você vai comer um petisco na beira da praia, você vai alugar as cadeiras para sentar. Então, tudo isso movimenta a economia de um lugar. É isso que o turismo representa. O valor econômico do setor terciário, ele engloba várias situações em que o turista vai injetar dinheiro naquela localidade. Vale salientar, meus queridos, que tem lugares no mundo que o setor turismo ele é muito importante. Ele não é assim tão tímido como em Rondônia. Por exemplo, vamos falar em Paris, que são milhões e milhões de dólares e milhares de pessoas visitam Paris, Disney, né? A Disney nos Estados Unidos. Então, quando se fomenta o turismo, ela abre um leque de possibilidades e fomenta a economia daquele lugar. Beleza? Vamos lá na tela, meu diretor. E os tipos de turismo, nós temos aí o turismo ecológico, o de aventura, o de lazer, o gastronômico, o religioso, o étnico, o cultural, o ecoturismo, o natural, a saúde e o de negócio. Esses são os principais tipos de turismo que nós encontramos, não somente aqui em Rondônia, mas também nós encontramos a nível de Brasil, a nível de América, a nível mundial. Por exemplo, nós podemos destacar aqui, em Rondônia, nós temos aí a questão do turismo de negócio. Nós falamos em uma das aulas a questão que da Rondônia Rural Show, que atrai muitos investidores, pessoas que vêm conhecer essa feira. Então, é um tipo de turismo aqui do estado de Rondônia. Nós temos o ecoturismo ali na região do Vale do Guaporé. Então, também é considerado um setor, né, um dos tipos de turismo que nós encontramos no estado de Rondônia. Sem falar no turismo ecológico, no cultural, que são alguns desses exemplos que eu cito para você, que nós temos dentro do estado de Rondônia, que ainda está sendo pouco aproveitado, mas com certeza, né, o governo do estado está incentivando esses tipos de turismo para o estado de Rondônia. Ok, galera? Também no setor turístico, nós temos a questão do PIB, que olha só, ele representa para o Brasil 3,71% do nosso produto interno bruto, ou seja, ainda é um pouco tímido, né, Jorginho, essa questão do nosso PIB, tá? Onde que pode ser muito bem aproveitado, principalmente porque nós temos aí áreas que comportam os tipos de turismo que nós vimos na tela anterior dentro do território brasileiro.
Nosso valor do PIB em relação ao turismo, olha só, quase não aparece, ok? Porque o Rondônia, como nós falamos na questão da economia, boa parte da nossa economia está baseada no setor de serviços, seguido da agropecuária e também do setor de indústria. E o PIB aí em torno de 0,5%, 0,7% para o estado de Rondônia, ok? Então, essas são as nossas características. E Rondônia, olha só como nós temos que falar sobre essa questão do PIB. Rondônia, ela tem um PIB, como nós falamos, baseado no agronegócio, na produção, seja da soja, do café, do milho, né, do arroz, né? Então são características que o nosso estado possui, tá? A questão do PIB do agronegócio, ainda é tímido a questão do PIB do setor do turismo, ok? O setor do turismo ainda é muito tímido. A abrangência também da questão do aumento ou do surgimento de uma outra atividade da nossa economia, a piscicultura, que é dos setores que vem crescendo dentro do estado de Rondônia e colaborando para o nosso PIB do estado, ok? Esses produtos da nossa economia, ok? Produtos que nós comercializamos a nível de estado, comercializamos a nível de regiões e até mesmo de forma internacional, como determinados produtos que eu citei na aula, como é o caso da soja, da nossa carne, que são produtos para a exportação. Já em relação ao PIB, olha só, nós temos em torno de 1,3%, né, do PIB de Rondônia baseado no turismo. Em que setores? No caso das artes, da cultura, do esporte, da recreação e outras atividades de serviço. Então só corresponde só a 1,3%. Se a gente comparar em relação ao agronegócio, né, então é um número ainda muito tímido em relação a esse setor, né, que nós temos dentro do estado de Rondônia. Okay? Então, só para relembrar o aluno, né, que você acabou de frisar, é que dentro de 1,3% a gente tem a arte, a cultura, o esporte. Tudo junto só é 1,3% do valor adicionado bruto do setor da terciária da economia em Rondônia. E o turismo está dentro dela. Ou seja, é muito incipiente, né? Muito pouco ainda. Muito pouco explorado, né? Pouco, a gente precisa evoluir muito nessa área ainda. E a importância do turismo? Transforma a economia, como a gente falou, né? Quando um lugar é desenvolvido, quando um lugar ele se prepara também para receber o turista. Tem lugares, Carlinhos, aqui que não tem, por exemplo, hotel, não tem como a pessoa se hospedar. Aí fica difícil o turista ir. Então, tem lugares aí ainda tem lugares que tem ainda, mas não são adequadas. Não tem, por exemplo, infraestrutura, né? Primeiro que quando você, por exemplo, tem uma cidade turística, o setor de hotelaria deve ter pelo menos uma qualidade no seu serviço, né? Então, quando se fala que o turismo ele é transformador de economias e sociedades, é porque ali você atrai turistas do mundo inteiro, né? Pessoas que falam línguas, então a questão também diferentes, né? A questão do setor ofertar hotéis que tenham pessoas que falam inglês fluente, porque hoje a língua inglesa é um idioma mundial, né? Então tudo isso é um fator interessante também. Proporciona desenvolvimento da infraestrutura e principalmente a questão do regionalismo. A gente bate nessa tecla do regionalismo. Lembra que eu falei que Rondônia não é Roraima? Porque o turismo também, as pessoas conhecendo o estado de Rondônia vai levar a sigla, o nome Rondônia para o mundo, né, Jorginho? É isso aí. Então, quando a gente fala que Rondônia precisa valorizar o regionalismo, é a gente falar das coisas daqui, da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, que a gente tem muito ainda também o que explorar também nessa área. Embora a gente tenha, né, já os nossos valores culturais, nossos músicos, nossos artistas regionais. Perfeito.
Dentro da Superintendência Estadual de Turismo, ela dividiu o estado de Rondônia em 7 regiões turísticas com 25 municípios. Então, a Setur, que é a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia, ela é responsável de fazer esse levantamento, esse mapeamento das áreas turísticas que o estado possui. Por exemplo, ela dividiu em 7 polos, né? Nós temos aí o polo Madeira Mamoré, né? O polo Vale do Jamari, o polo da Rota das Águas, o polo Rios de Rondon, o polo Príncipe da Beira, o polo Vale do Guaporé e o polo da Zona da Mata. Então, todos os 52 municípios que nós temos no estado de Rondônia está dentro desses polos, e cada polo tem um tipo de turismo. Como, por exemplo, vou citar um de cada, né? Você tem aqui a legenda, você tem o polo Madeira Mamoré, você tem aí o turismo de aventura, você tem aí o turismo, o ecoturismo, tá? Você vai ter aí também a pesca, o gastronômico. Os outros polos também você vai observar essas características, como o turismo cultural, né, o turismo de compras, o turismo, do ecoturismo. Então, cada polo desse vai ter uma característica de acordo com a legenda que a Setur, né, a Superintendência Estadual do Turismo de Rondônia, criou para o estado de Rondônia. Por exemplo, aquilo que você falou, né, no começo, né, a Rondônia Rural Show, né? Aqui ela é um turismo de agronegócio. Inclusive, ela é internacional, vem pessoas de vários lugares. Negócios também, né? Isso, agronegócio. E, por exemplo, a gente vamos pegar aqui, ó, turismo do agronegócio, nós pegamos aqui o polo da região de Ji-Paraná. Tá? Essa região de Ji-Paraná é exatamente um setor do agronegócio, né? Um dos setores, né? Ok? Vamos lá? Então, a gente vê agora, com mais riqueza de detalhes, como é que foi feito esse planejamento. A gente tem esses símbolos que significam pesca esportiva, gastronômica, de aventura. Ali de aventura a gente pode citar ali o Ouro Preto, né? Exatamente. Ali a Serra Chico Mendes. O agronegócio a gente já falou, negócio, que é compras. Compras o pessoal vem, às vezes, vem a trabalho ou vem para a saúde aqui em Porto Velho, já vai. Guajará-Mirim também. Já vai lá em Guajará-Mirim, faz a compra, vai ali na Bolívia. Faz uma viagem já também internacional. Né? E o pessoal que vem para Porto Velho gosta, obviamente, de ir no shopping, né? Cultural histórico, vão aqui na Praça Madeira Mamoré. Forte Príncipe da Beira. Forte Príncipe da Beira, lá em Costa Marques. Então, a gente tem aí vários turismo religioso. Né? Os tipos de turismo. Festa do Divino Espírito Santo. Então, a gente tem aí tudo mapeado no estado de Rondônia. E lembrando que cada município desse, você tem aí esses tipos de turismo. Aqui em Porto Velho, por exemplo, nós temos a Estrada de Ferro, a Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o Espaço Alternativo, o Memorial Rondon, o Parque Natural de Porto Velho, que são pontos turísticos, né, que o estado possui. No interior do estado, nós vamos ter aí o Real Forte Príncipe da Beira. Lá em Guajará-Mirim, infelizmente, agora o museu de Guajará-Mirim está abandonado, mas ele é um ponto turístico. Tá? Temos as 3 caixas d'água, falei do Parque Natural. A nível de Rondônia, o turismo do agronegócio ou dos negócios, a Rondônia Rural Show é um tipo de turismo. Temos sítios arqueológicos, o Encontro das Águas. Você já foi aqui, Jorginho, no Encontro das Águas do Pacás Novos com o Guaporé? Opa! Na hora, na região de Guajará-Mirim. A gente lembra ali quando, ali em Manaus, né, o Encontro das Águas, né? Exato. Inclusive tem uma música do Garantido que fala sobre o encontro dessas águas, você sabia? Fala assim, ó, em questão de Solimões, fundamental é saber que o negro não se mistura com o amarelo. Olha aí, ó. Bonita música. Um detalhe, né? No Amazonas nós temos esse Encontro das Águas, que é um dos maiores do mundo. Isso. Aqui em Rondônia também nós temos. E nós temos em vários lugares da Amazônia. Vários lugares, exatamente. Esse Encontro das Águas. Ali na região central do estado nós temos o Cacoal. Eu já fui no Cacoal Selva Park, muito bonito também, uma área. Nós temos ali o Vale das Cachoeiras, no distrito, na região de Nova União. O Morro Chico Mendes, né? Boa parte dos nossos alunos conhece esses pontos turísticos aí, né? Se não foi, vá, que são locais muito bonitos. Então, a festa do Divino Espírito Santo, lá no Vale do Guaporé, né? Que é uma festa religiosa, um turismo religioso. Então, a gente tem o etnoturismo, que o governo está promovendo a visita, né, ao espaço dos indígenas para conhecer a cultura indígena. A Flor do Maracujá,
aqui em Porto Velho, que é um arraial conhecido, e ele é dos maiores um dos maiores do norte, e também tem mais de 40 anos de tradição. Assim como também o Duelo da Fronteira, né? Uhum, exatamente. Então a gente tem aí uma vasta possibilidade de nós termos o turismo a ser desenvolvido. Nós temos o potencial para o turismo? Temos. Nós precisamos planejamento? Nós já temos também. A Setur vem fazendo esse planejamento. A gente precisa de mais investimento em infraestrutura. O planejamento, por exemplo, você quer conhecer determinado local, ou observar como que é o local, a Setur tem uma cartilha digital, é só acessar pelo site rondoniaro.gov.br, Setur, cartilhas do turismo em Rondônia. Você vai ter aí os pontos turísticos que o estado possui, certo? Os tipos de turismo que nós temos dentro do estado, tá? Esses tipos de turismo, você vai observar que cada região, cada polo, cada município que está dentro do polo vai ter a sua característica. E seu potencial, seu né? potencial, né? E nós temos agora esse momento interativo. Sempre que aparecer essa tela, é justamente o momento que você vai fazer uma atividade proposta. E a atividade proposta, galera, é essa aqui, ó. Vocês vão montar um quadro resumo com as atividades turísticas desenvolvidas na sua área, tá? Em que você mora, pode ser distrito, pode ser município, pode ser polo, de acordo com o gráfico lá que vocês observaram, ok? Os pontos turísticos, você vai colocar aí os pontos turísticos que tenham aí na sua localidade, tá? Essa é a nossa atividade interativa, beleza? Fechou? Ok? Então, façam atividade, daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram da atividade? Fácil, nosso momento interativo. Olha só, né, vocês aí fizeram um levantamento, né, Jorginho, dos pontos turísticos da sua localidade. E nós gostaríamos de ver essa atividade, né? Se você conseguiu fotografia do local, manda para nós aqui, porque eu estou curioso para ver. De repente a gente pode até ir lá, né, conhecer. Claro, né? Com certeza. Vamos lá na tela, meu diretor. Olha só, nós trouxemos algumas imagens de alguns locais, por exemplo, a região de Recanto Feliz e Presidente Médici, que é uma área produtora de tambaqui, né? Nós temos aí o rio Capivari, o rio Jacilândia, né? Isso são áreas turísticas que o estado possui e que nós temos belíssimas paisagens, Jorginho. Essas paisagens que estão espalhadas aí nos 52 municípios que o estado de Rondônia. Outra paisagem que é bastante conhecida é a Casa da Uva, ali na região próximo de Ji-Paraná, no distrito de Estrela de Rondônia. Tá? Os nossos alunos do Baixo Madeira, né, Jorginho, que não conhece, tem esse ponto turístico muito bonito que o estado possui. Fora ainda que nós temos o Pico Tracuá, que ainda não é um ponto turístico do nosso estado, está dentro da região do município de Campo Novo de Rondônia, tá? Também temos o Vale das Cachoeiras, temos ali o Rio Roosevelt, que são pontos turísticos que o estado possui. E para a gente finalizar a nossa aula, quero desejar um forte abraço para essa galera, Jorginho, para essa galera aí do professor Diniz, né? As alunas Isabelle, Letícia e Naira, da região da Escola Francisco Braga, ok? Da Resex Cunhã, Extensão Juraci Lima Tavares, que é uma das escolas da mediação. Inclusive, eles estão num ponto turístico, esses alunos aí do professor Diniz, da mediação tecnológica. Beleza, galera? Um forte abraço e nós voltamos no nosso resumão. Valeu, tchau.